Morte. Um tema que pode ter um caráter festivo ou de tristeza profunda dependendo do lugar e a sua cultura, sua forma de encarar o fim da vida. Morte é o estado de não-vida, de fim do movimento, da energia que flui, da centelha, do conhecimento. É o estado do encontro com o não existir. Impulsionado pela cultura pop como filmes, séries e livros diversos, a morte ganhou caráter de personagem, ganhou personalidade, pois fazer dela uma entidade e não um estado dá ao protagonista da narrativa capacidade de vencê-la, pois sabemos que ela é um estado inevitável para todos os que têm vida. Essa forma da morte, aquela do ser esquelético coberto por um manto preto e de gadanha na mão, não, aquilo não é uma foice. Espalhou-se na mentalidade das pessoas desde o século XV, por causa da retomada da cultura greco-romana, e que tem na figura do antigo deus grego Hades a inspiração para basear essa figura esquelética ameaçadora. Em culturas mais distantes da nossa, a morte também pode ser entidade ou ter entidades que a representem, como os shinigamis da cultura japonesa. Na Bíblia, o mais próximo que podemos ter de morte como entidade é o tal anjo ou ser chamado Apolion ou Abaddon, de Apocalipse 9:11, sendo que também aparece em Jó 26:6, e lembrando que na maioria das traduções optaram por mudar o termo para destruição ao invés do nome Apolion neste capítulo de Jó. Sei que você também pode me lembrar de um dos cavaleiros, mais especificamente o Cavaleiro Amarelo de Apocalipse 6:8. Mas para além desse texto, não temos mais tal figura como um personagem, interpretando dessa forma que a morte em si não tem o formato de um cavaleiro amarelo montado em um cavalo. Ali é apenas representação da morte. A cor amarela deve remeter ao corpo morto em decomposição com aspecto amarelado. A morte como fim inevitável nos atingiu de todos os modos, sendo o mais instintivamente conhecido a morte biológica, a morte do corpo. Sabemos de nossa fragilidade e procuramos nos proteger de qualquer forma, a começar pela roupa que vestimos, a casa onde habitamos, os remédios que tomamos, tudo como forma de evitar chegarmos ao inevitável, a morte do corpo. Afinal, mesmo que de modo instintivo, sabemos que a recompensa, o salário daquele que faz muito mal, é morrer, e o quanto antes, como diz Romanos capítulo 6, verso 23. Para tentar vencer a morte, o esquecimento, grandes nomes do passado tentaram marcar sua presença na história através da arquitetura, da escultura, das vitórias de conquista e tantos outros meios. Alguns desses nomes ainda circulam pela nossa vaga lembrança por causa dos esforços da arqueologia para entender a história da humanidade. Mesmo assim, muitos desses nomes sequer são conhecidos de pessoas comuns. Muitos outros já foram esquecidos de modo permanente, já que a morte também levou os poucos que mantinham a memória dessas pessoas. Com a promessa de vencermos a morte definitivamente, e não havendo forma humana para vencer, o próprio Deus nos enviou a vida, vindo até nós como filho, nascido de mulher, vivendo entre nós e tendo passado pela condição de morto, não permaneceu assim. Antes da morte ele retornou e não mais para ela voltou, e fez tudo isso como homem. Sendo assim, mantemos então a viva esperança de que, se o seguirmos em seus passos, abraçando a sua mensagem de boas novas, nós também um dia venceremos como ele venceu a morte, adentrando uma existência não mais marcada pela tediosa passagem do tempo humano, mas sim pelo êxtase de presenciar a plenitude daquele que tudo criou e habitar com seu Filho, que é de onde tudo expandiu para vir à existência, pois ele é a própria vida. Colossenses capítulo 1, verso 16. Bem, é isso, meus irmãos. O conceito de morte não é um somente. Mesmo nas escrituras, nós encontramos diferentes personagens encarando de forma diferente a morte, o luto, de forma que, na falta da vida, ainda não nascido como homem, aqui Jesus,
As pessoas encaravam da forma que podiam a morte. Às vezes questionamos como os antigos cristãos encaravam a tortura, os leões nas arenas e esquecemos que eles conheciam bem a quem serviam e por isso não temiam. Sabiam eles quem os garantia: a própria vida. Então fique com Deus, se despede aqui seu irmão David Brito. Até um próximo minicast e graça e paz.